Havia uma mulher que passou 3 anos buscando a manifestação, como se fosse um segundo emprego. Ela colecionava cristais, queimou sálvia em cada fase da lua e preencheu 17 diários com afirmações. Ela participou de workshops, comprou cursos e memorizou técnicas de visualização de todos os mestres espirituais que ela conseguiu encontrar. No entanto, sua conta bancária permaneceu vazia. Sua. Os relacionamentos continuaram os mesmos. Seus sonhos pareciam mais distantes do que nunca. Então algo mudou em uma tarde comum de terça-feira. Ela estava sentada em seu carro depois de mais um encontro decepcionante. Sem tentar manifestar nada, sem recitar afirmações, não visualizando a abundância, apenas sentado. E naquele momento de completa rendição, um conhecimento que surgiu de algum lugar além de sua mente. Você está lutando contra exatamente aquilo que está tentando criar. Tudo o que ela pensava saber sobre manifestação desmoronou naquele instante. Ela percebeu que estava operando a partir de a energia da falta ao tentar criar abundância. O segredo da manifestação quântica não está em fórmulas complicadas, nem em métodos escondidos em livros antigos guardados a 7 chaves. O verdadeiro segredo está naquilo que é simples demais para ser aceito por uma mente condicionada ao excesso. A mente espera complexidade, quer controlar, quer sentir que está se esforçando muito para merecer a resposta. Mas o universo não trabalha com esforço, ele trabalha com clareza, com frequência, com alinhamento. É como o sol que nasce todas as manhãs sem precisar ser convencido a brilhar. Assim também é a sua manifestação, natural, inevitável, mas oculta aos olhos que insistem em procurar grandiosidade onde só existe simplicidade. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Parece técnico, distante, mas na verdade é a explicação mais próxima daquilo que chamamos de milagre. Quando sua consciência escolhe, o campo quântico responde. Não porque você gritou mais alto, não porque você se esforçou até a exaustão, mas porque você entrou em sintonia. Assim como uma estação de rádio que só transmite o que está ajustada para receber, sua mente e seu coração são antenas que precisam de ajuste, não de intensidade. É aí que tantas pessoas se perdem, acreditam que precisam sentir forte demais, quando na verdade só precisavam sentir claro o suficiente. Talvez agora você esteja se perguntando: se é tão simples, por que parece tão difícil para mim? A resposta está justamente naquilo que vamos desvendar juntos. Porque o que é simples demais para a mente ansiosa é poderoso demais para a consciência desperta. Não existe acaso, existem convites da consciência. E se este vídeo chegou até você, é porque esse convite é seu. Hoje, eu não vou apenas te falar sobre manifestação. Vou te mostrar como neurociência, espiritualidade e experiências humanas se encontram para revelar um caminho. E mais do que isso, vou te oferecer práticas simples, acessíveis, que não pedem que você acredite cegamente, mas que experimentam com você. São microtransformações que, em silêncio, têm o poder de abrir portas dentro e fora de você. Respire fundo agora. Sinta o ar entrar e sair. Isso que parece tão simples é, na verdade, a linguagem do campo quântico. Sua respiração escreve mensagens invisíveis na estrutura da realidade. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E eu te convido a se abrir para esta jornada, porque ao longo dos próximos minutos, você não apenas vai compreender com clareza o que é manifestar, mas vai sentir na pele que a simplicidade é a verdadeira chave. Comente agora: eu estou pronto para receber o que já é meu. Esse não é apenas um comentário, é um pacto vibracional, um código de clareza que você envia ao campo. E ao final deste encontro, eu prometo, você não verá apenas palavras, mas perceberá sinais. Observe.
Nas próximas 24 horas você notará algo inesperado, uma resposta discreta, mas impossível de negar, como um aceno do universo dizendo: eu te ouvi. Agora, vamos juntos mergulhar no primeiro segredo que a maioria ignora: o erro invisível de confundir intensidade com clareza. O erro invisível: confundir intensidade com clareza. Você já percebeu como, diante de um desejo profundo, a primeira reação é tentar pensar nele com toda a força? Como se a intensidade fosse capaz de empurrar o universo a nos atender mais rápido. Muitos acreditam que, se sentirem com intensidade, se desejarem com força, a realidade será obrigada a se curvar. Mas, na prática, o que acontece é o oposto. Esse esforço exaustivo gera ansiedade, bloqueia a fluidez e cria um ciclo de frustração silenciosa. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força, mais escapa. A neurociência já demonstrou como a dopamina, quando estimulada em excesso, pode se tornar uma armadilha. Esse neurotransmissor, que deveria nos motivar, quando disparado em altos níveis, cria uma expectativa constante de recompensa. Isso gera ansiedade, acelera a mente, aumenta a autocrítica e, paradoxalmente, nos paralisa. O cérebro fica preso em um estado de busca incessante, mas nunca encontra repouso. É como se estivéssemos correndo atrás de um horizonte que recua a cada passo. Na espiritualidade, esse mesmo fenômeno ganha outro nome: ondas caóticas no campo. A intenção, quando não é clara, se espalha como uma pedra lançada de qualquer jeito em um lago. Em vez de criar círculos harmoniosos que se expandem naturalmente, gera turbulência, interferência, ruído. O universo não ignora o pedido, mas a mensagem chega fragmentada, sem coerência, sem consistência. E o que volta para nós é confuso, contraditório, cheio de atrasos. Existe, porém, uma chave oculta que poucos valorizam: a clareza mínima. Não é sobre imaginar cada detalhe de forma cinematográfica, nem sobre criar um roteiro rígido para o futuro. É sobre sustentar, todos os dias, um único detalhe consistente. Algo tão simples que parece quase banal, mas que se torna um farol para o inconsciente. Imagine, por exemplo, não a cena inteira de uma vida nova, mas apenas a sensação de liberdade ao acordar em um novo dia. Apenas isso. Apenas essa sensação clara e repetida. Pessoas que conseguiram transformar radicalmente suas carreiras, seus relacionamentos e até sua saúde, relatam algo em comum. Não foi a intensidade que mudou suas vidas, mas a clareza. Algumas delas não sabiam como, quando ou de que forma a mudança aconteceria. Mas todos os dias, de maneira silenciosa, alimentavam um único detalhe, uma imagem mínima, uma sensação específica. E o campo quântico responde não à força, mas à consistência. A clareza é como uma semente. Você não a enterra para depois gritar, para que cresça mais rápido. Você apenas confia, rega, dá espaço e mantém o foco em seu potencial. Na física quântica, o colapso da função de onda não depende da intensidade de quem observa, mas da clareza de sua escolha. O que você sustenta com coerência é o que se manifesta. E aqui está a verdade que poucos querem encarar. Não é sua emoção mais forte que cria sua realidade. É sua emoção mais clara. Não é a euforia de um único dia que transforma o futuro. É a serenidade de pequenos atos repetidos que molda a vida. E isso, ainda que simples, exige coragem, porque clareza pede confiança. E confiar é mais difícil do que se esforçar. Agora, respire profundamente e perceba. Quantas vezes você confundiu esforço com entrega, intensidade com clareza? Quantas vezes você se frustrou acreditando que o universo não estava ouvindo, quando, na verdade, sua mensagem estava turva? O universo não se recusa a responder. Ele só responde ao que está em sintonia. E se você permitir, este pode ser o momento em que tudo muda.
Porque quando você escolhe a clareza sobre a intensidade, deixa de lutar contra a corrente. Você passa a navegar com ela. Como a simplicidade engana o cérebro condicionado. Há um detalhe curioso sobre a mente humana. Ela não aceita facilmente o que é simples. Existe quase uma resistência automática, um impulso para complicar, adornar, acrescentar camadas. É como se a mente dissesse: se é tão fácil assim, não pode funcionar. Esse mecanismo não acontece por acaso. A psicologia chama isso de viés da complexidade. Quanto mais simples algo é, menos valorizamos. Nosso cérebro condicionado associa complexidade com valor, esforço com resultado, como se o caminho mais longo fosse sempre o mais legítimo. Mas o universo não segue essa lógica. Ele não precisa de esforço extra para fazer uma flor desabrochar, nem para mover o ciclo das marés, nem para guiar o voo de um pássaro. A natureza é o exemplo vivo de que a lei do mínimo esforço é a verdadeira força. Tudo se movimenta com equilíbrio, fluidez e precisão, sem pressa, sem complicações. O rio não luta para correr, ele simplesmente segue o curso que já lhe pertence. E ainda assim, quando olhamos para nossas próprias vidas, insistimos em crer que o simples é frágil e que apenas o complexo é digno de transformar. É nesse ponto que a espiritualidade nos lembra que a vida sempre se manifesta através da simplicidade. Quando reduzimos a complexidade, entramos em contato com o essencial. E é no essencial que a manifestação ganha força. A clareza não precisa de adornos. Ela precisa apenas de repetição silenciosa. E esse é justamente o desafio. Aceitar que algo aparentemente pequeno possa ter impacto tão profundo. Imagine o poder de aplicar intenção em algo que dura apenas 5 segundos. 5 segundos de escolha consciente em uma decisão cotidiana. 5 segundos de pausa antes de responder a alguém. 5 segundos de presença ao respirar e se alinhar antes de agir. Isso pode parecer insuficiente para uma mente condicionada a acreditar que tudo precisa ser grandioso. Mas é exatamente nesse espaço mínimo que o campo quântico se reorganiza. Não é a grandiosidade que o move, mas a consistência. Ao longo da história, culturas inteiras já entenderam esse segredo. Os monges Zen, por exemplo, não buscavam o extraordinário em práticas complexas. Eles transformavam a simplicidade em ritual. Um chá preparado com atenção total, uma caminhada silenciosa, o ato de limpar o chão com presença. O que para muitos parecia banal, para eles era a porta de entrada para estados de consciência elevados. O que era simples se tornava sagrado. E é nesse ponto que percebemos que a simplicidade não é a ausência de poder. É, na verdade, a sua essência. O cérebro, acostumado à correria, ao excesso de estímulos e à busca constante por novidade, luta contra essa lógica. Ele quer sentir que está controlando. Quer sentir que está fazendo bastante, quer resultados que justifiquem o esforço. Mas o que engana essa mente inquieta é que o poder da manifestação nunca esteve no excesso de ação, mas na qualidade da presença. É o pequeno gesto, repetido com consciência, que molda o campo invisível. É o detalhe simples, repetido sem ansiedade, que reorganiza a realidade. Quando você entende isso, a vida se torna menos pesada. As manifestações deixam de ser fruto de batalhas internas e passam a ser consequência natural de uma mente alinhada com o coração. Porque o coração, diferentemente do cérebro, não exige complexidade. Ele pede verdade. E a verdade, quase sempre, é simples. Portanto, o que engana o cérebro condicionado é justamente aquilo que liberta a consciência. Desperta a aceitar que a simplicidade é o caminho mais direto para o poder quântico. A mente pode resistir, mas a alma reconhece. E quando a alma reconhece, a manifestação acontece sem esforço. Durante muito tempo acreditamos que a mente, com seus pensamentos incessantes, era a força mais poderosa do ser humano. Mas a ciência moderna e a sabedoria ancestral convergem para um ponto surpreendente. O coração é um gerador muito mais potente de energia e influência do que o cérebro. O campo eletromagnético criado pelo coração é dezenas de vezes mais forte, expandindo-se para além do corpo, interagindo com o ambiente, ressoando com outras pessoas, tocando o invisível. Ainda assim, a maioria vive desconectada desse centro,
tentando forçar a manifestação apenas pelo raciocínio. O segredo não está em sentir mais forte, mas em alinhar emoção e corpo de forma coerente. Quando mente e coração estão em descompasso, criamos ruído no campo. Pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos algo totalmente diferente. Esse desalinhamento enfraquece a mensagem que enviamos ao universo, porque a energia se dispersa em direções contraditórias. Mas quando o coração e a mente entram em harmonia, quando o pensamento encontra a emoção correspondente, o campo se organiza. O que antes era caótico se torna coerente. Pesquisas do HeartMath Institute demonstram esse fenômeno de forma concreta, ao induzir estados de coerência cardíaca, onde o ritmo do coração se estabiliza em padrões harmônicos. O corpo inteiro responde. O sistema nervoso se equilibra, a mente ganha clareza e as emoções entram em estado de calma. Nesse estado, a comunicação entre coração e cérebro se intensifica e a percepção da realidade muda. Não é apenas uma metáfora espiritual, é fisiologia, é neurociência aplicada ao invisível. 3 minutos de respiração rítmica são suficientes para gerar esse estado. Inspire em um ritmo constante. Expire na mesma medida, como se estivesse embalando o próprio corpo em um balanço sereno. Durante esse curto espaço de tempo, a mente desacelera, o coração encontra cadência e a frequência vibracional do corpo se eleva. É nesse instante que a intenção pode ser formulada com clareza, porque a mensagem enviada ao campo não vem mais apenas de um pensamento isolado, mas de uma sinfonia entre corpo, emoção e consciência. Histórias reais mostram o impacto dessa prática. Pessoas que enfrentavam quadros clínicos severos relataram mudanças após aprenderem a entrar nesse estado de coerência regularmente, não porque abandonaram tratamentos médicos, mas porque ao reorganizar o corpo e a mente, criaram um ambiente interno favorável à cura. O coração, ao pulsar em ritmo harmônico, envia ao cérebro sinais que reduzem estresse, ampliam resiliência e despertam a capacidade natural de regeneração. É quase um choque perceber que o órgão que associamos apenas ao amor romântico é, na verdade, a chave de um poder quântico profundo. Seu coração cria mais campo eletromagnético que seu cérebro, mas você o ignora. Esse campo é como uma antena invisível, captando e transmitindo informações que moldam a realidade ao seu redor. E ainda assim, na correria cotidiana, quantas vezes você o silencia, aperta, o fecha, acreditando que pode resolver tudo apenas com a mente? Na física, frequência é vibração sustentada. Na vida, frequência é emoção repetida. O que você sente com constância se torna a assinatura energética que o universo reconhece. E quando essa emoção nasce do coração em coerência com o que você pensa, a manifestação não precisa de esforço extra. Ela acontece como consequência natural. Assim como 2 cordas afinadas vibram em ressonância quando uma é tocada, sua vida se alinha com aquilo que você sustenta em frequência coerente. Não é magia, não é acaso, é ciência, é espiritualidade, é a prova viva de que você não está fragmentado, mas feito para ser inteiro. Existe uma frustração silenciosa que muitos carregam. A sensação de que estão fazendo tudo certo, mas nada acontece. Leem livros, repetem frases, criam quadros de visualização, mas os resultados parecem sempre distantes. Essa frustração gera descrença, e a descrença cria ainda mais resistência. O ciclo se repete até que a pessoa conclui: isso não funciona para mim. Mas a verdade é outra. A manifestação não falha. O que falha é a maneira como tentamos nos relacionar com o tempo e com a paciência. Um dos maiores inimigos invisíveis desse processo é a ansiedade silenciosa. É o desejo constante de receber provas imediatas de que o universo está ouvindo. Queremos um sinal hoje, uma resposta amanhã, uma mudança visível depois de poucos dias. A neurociência chama esse fenômeno de delay discounting, a tendência de desvalorizar tudo aquilo que demora a se concretizar. Em outras palavras, nossa mente moderna foi condicionada a preferir recompensas rápidas, mesmo que pequenas, em vez de confiar em recompensas maiores que exigem espera. No campo espiritual, esse mesmo padrão se manifesta como a incapacidade de viver o presente. Ficamos presos ao futuro, correndo atrás do que ainda não chegou, em vez de nos alinhar com o agora. E toda vez que tentamos apressar o invisível,
Criamos desalinhamento. A ansiedade vibra mais forte que a confiança, e o universo responde àquilo que sustentamos. Assim, não recebemos o que desejamos, mas aquilo que sentimos. E quando o que sentimos é pressa, o que manifestamos é ausência. Há uma metáfora antiga que ilustra esse dilema, a de quem planta uma semente e todos os dias a desenterra para verificar se já está crescendo. O gesto parece inofensivo, mas é exatamente isso que interrompe o processo. A vida invisível precisa de tempo, de silêncio, de escuridão fértil para se desenvolver. Mas o impaciente não consegue esperar. Ele cava, ele verifica, ele insiste. No fim, não há germinação, porque nunca houve confiança. A psicologia e a espiritualidade concordam nesse ponto. A paciência é mais do que virtude, é ferramenta vibracional. Criar âncoras de paciência no cotidiano é uma maneira de reeducar a mente a esperar. Imagine, por exemplo, caminhar lentamente antes de abrir um e-mail importante. Esse pequeno gesto simboliza para o corpo e para o inconsciente que esperar não é uma ameaça, mas uma escolha consciente. Ao treinar a paciência em microações, você abre espaço para sustentá-la também nos grandes processos invisíveis da vida. Muitos que falham na manifestação não percebem que o erro não está no desejo nem na intenção, mas na pressa. O futuro não pode ser forçado, assim como o sol não pode ser apressado a nascer antes da hora. Existe uma sabedoria natural no tempo, e quem aprende a respeitar esse ritmo descobre que o invisível nunca falha. Ele apenas chega no momento em que tudo está preparado. A falha, portanto, não está no universo. Está na dificuldade humana de confiar. Quando você insiste em provas imediatas, não está manifestando, está implorando. Quando você implora, está vibrando carência. E carência só gera mais ausência. A verdadeira manifestação não acontece no desespero por sinais, mas na serenidade de quem sabe que a semente já está germinando, mesmo quando ainda não pode ser vista. Aceitar esse processo é aceitar um convite profundo. Trocar ansiedade por confiança, pressa por presença, expectativa por entrega. A maioria falha porque não sabe esperar. Mas aqueles que aprendem a sustentar o tempo descobrem que tudo o que desejam já está em movimento, invisível, silencioso, inevitável. Existe uma chave silenciosa que a maioria ignora: o corpo. Durante séculos, acreditamos que a mente era a única responsável pela criação da realidade. Pensamentos, crenças, ideias, tudo parecia girar em torno do poder da mente racional. Mas a neurociência, a psicologia e até mesmo as tradições espirituais mais antigas revelam algo mais profundo. O corpo é a ponte entre o invisível e o visível, entre a intenção e a manifestação. É através dele que o inconsciente se expressa e é também nele que podemos instalar novas programações. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, não responde apenas a pensamentos abstratos, mas a padrões repetidos de comportamento. O corpo aprende, grava, automatiza. Cada gesto, cada postura, cada respiração cria circuitos que se fortalecem com o tempo. É por isso que as emoções parecem tão físicas. O medo contrai o peito, a tristeza curva os ombros, a confiança expande a postura. O corpo não apenas reflete o que sentimos, ele também cria e sustenta esses estados. Se compreendemos isso, descobrimos um segredo poderoso. É possível hackear o inconsciente não apenas pelo pensamento, mas pelo corpo. Pequenos gestos podem se tornar âncoras de realidades inteiras. Um toque, um movimento, uma postura repetida com intenção podem se transformar em gatilhos capazes de ativar estados emocionais específicos e, consequentemente, alinhar a frequência vibracional com a realidade desejada. Imagine, por exemplo, escrever uma microafirmação no tempo presente, curta, clara, como se já fosse real. Eu sou livre, eu sou próspero, eu sou amado. Agora, associe essa frase a um gesto físico. Pode ser tocar o pulso, unir as mãos, inspirar profundamente e soltar o ar de forma ritmada. Cada vez que repetir o gesto, o corpo passa a associar aquele movimento à emoção correspondente. Com o tempo, a repetição cria uma ponte neurológica. O corpo aprende antes mesmo que a mente racional precise acreditar. Esse processo não é invenção moderna. Atletas olímpicos utilizam técnicas de ancoragem corporal há décadas. Antes de uma prova, repetem gestos específicos,
como bater no peito, beijar uma pulseira, tocar o solo para ativar estados de fluxo. Esses gestos aparentemente simples não são superstição. São programações inconscientes que dizem ao corpo: agora é a hora. O gesto dispara uma cadeia de respostas fisiológicas, emocionais e cognitivas que alinham a pessoa ao estado desejado. Da mesma forma, performers de elite, músicos, atores, palestrantes, utilizam gatilhos corporais para acessar confiança, presença e clareza. Um olhar, uma respiração, uma postura ereta podem transformar completamente o estado interno, preparando-os para se conectar com multidões. Eles não deixam sua performance ao acaso. Eles sabem que o corpo guarda chaves que a mente consciente muitas vezes não consegue acessar no momento de maior pressão. Agora imagine aplicar essa mesma lógica ao processo de manifestação. Não mais como algo distante, etéreo, mas como algo integrado ao cotidiano, encarnado no corpo. Cada vez que você ativa um gesto ancorado em uma afirmação clara, envia ao seu inconsciente a mensagem de que aquela realidade já é verdadeira. E o inconsciente, ao acreditar, passa a alinhar emoções, percepções e até mesmo decisões diárias a esse novo estado. O gesto se torna um código, um atalho para a realidade desejada. Esse segredo, usado por performers de elite e atletas, é ignorado por quem busca a manifestação apenas pelo pensamento. Mas o corpo não esquece. Ele grava, repete, instala. Quando você une uma microafirmação a um gesto físico, não está apenas repetindo palavras. Está esculpindo novos circuitos neurológicos, instalando novas memórias emocionais, programando sua frequência. A espiritualidade também sempre soube disso. Em diferentes tradições, gestos e movimentos carregam significados ocultos. Mãos unidas em oração, braços erguidos ao céu, passos ritmados em rituais. Esses movimentos não são aleatórios. Eles são linguagens corporais que ancoram estados de conexão com o divino, com o campo quântico, com a própria consciência expandida. São expressões físicas de realidades invisíveis. Na vida prática, isso significa que você pode escolher conscientemente quais gestos quer transformar em âncoras. Um toque no pulso pode representar liberdade. Apertar suavemente as mãos pode simbolizar confiança. Respirar profundamente e soltar o ar com consciência pode se tornar um código de entrega. O mais importante não é a grandiosidade do gesto, mas a consistência da repetição. Quanto mais vezes você associa um gesto a uma emoção clara, mais o inconsciente aprende. Com o tempo, o simples ato de tocar o pulso pode acalmar a ansiedade, despertar confiança, realinhar sua energia. E, nesse momento, não é apenas um gesto, é um portal. Ele ativa em segundos aquilo que antes parecia exigir horas de esforço mental. Ele se torna um atalho vibracional, um código corporal capaz de reorganizar a frequência do seu ser. A neurociência explica isso através da repetição e da associação. O cérebro é uma máquina de padrões. Ele não distingue muito bem entre o que é vivido e o que é repetido com intensidade e emoção. É por isso que imaginar uma situação pode gerar as mesmas reações físicas de vivê-la. E é por isso que um gesto repetido com intenção clara pode se transformar em memória emocional, em realidade sentida. Esse é o ponto central. O inconsciente não trabalha com lógica racional. Ele trabalha com repetições, símbolos e sensações. Se você quer que sua manifestação aconteça, precisa falar a linguagem dele. E essa linguagem é feita de gestos, imagens e emoções. Por isso, quando você cria um gesto ancorado a uma microafirmação, está literalmente falando a língua do inconsciente. O corpo se torna, então, a chave da manifestação. Não mais apenas a mente tentando convencer-se de que acredita, mas o corpo inteiro entrando em estado de coerência. E quando o corpo, mente e emoção se alinham, o campo responde. O universo não reconhece apenas pensamentos soltos, mas assinaturas energéticas consistentes. E essas assinaturas nascem do alinhamento entre crença, emoção e gesto. Pense em como seria viver assim. Em vez de depender de sinais externos para acreditar que sua manifestação está chegando, você teria códigos internos que ativam a confiança de imediato. Em vez de lutar contra a dúvida, você teria gestos que realinham sua vibração em segundos. Em vez de sentir que precisa de mais esforço, você experimentaria a simplicidade de um corpo programado para confiança.
E talvez o mais surpreendente seja perceber que esse segredo não exige esforço descomunal, nem técnicas complexas. Ele pede apenas clareza, repetição e presença. É simples demais para ser ignorado, e é exatamente por ser simples que tantos deixam passar. Mas aqueles que aceitam essa simplicidade descobrem algo transformador. O inconsciente é mais poderoso que o esforço consciente. E quando ele é reprogramado, a vida inevitavelmente se transforma. O gesto físico se torna mais do que movimento. Ele se torna um lembrete constante de quem você já é, do que já está em movimento, do que já pertence a você no campo quântico. Cada repetição é uma semente. Cada gesto é uma raiz invisível crescendo em direção ao futuro. E quando menos esperar, aquilo que parecia distante se torna realidade palpável. Esse é o poder silencioso de hackear o inconsciente. Não é sobre lutar, não é sobre intensificar. É sobre ancorar, é sobre permitir que o corpo se torne aliado, não obstáculo. É sobre compreender que a manifestação não é apenas um ato mental, mas um estado integral. Corpo, mente, emoção e consciência em harmonia. E quando esse estado é alcançado, não há como falhar. Porque o universo responde não às palavras que você repete em voz alta, mas ao que o seu corpo vibra em silêncio. Existe uma armadilha invisível que prende milhares de pessoas em ciclos de frustração: a dopamina. Esse neurotransmissor, muitas vezes chamado de hormônio do prazer, na verdade não entrega prazer, mas expectativa. Ele não é a experiência de felicidade, mas a promessa dela. E é justamente essa promessa constante que nos mantém presos em uma roda que nunca para de girar. Sempre em busca do próximo estímulo, do próximo sinal, da próxima prova de que algo está acontecendo. Quando falamos de manifestação, essa armadilha se torna ainda mais perigosa. Porque, em vez de sustentar um estado de confiança silenciosa, a pessoa cai na compulsão de procurar sinais o tempo todo. Olha para o celular esperando mensagens, abre o e-mail à procura de oportunidade, vasculha as redes sociais em busca de sincronicidade. Cada vez que encontra algo, a dopamina dispara, alimentando uma falsa sensação de proximidade com o desejo. Mas logo em seguida, o vazio retorna e o ciclo recomeça. Essa busca constante desgasta não apenas a mente, mas também a frequência vibracional. Quando o campo é alimentado por expectativa ansiosa, a energia se dispersa. A pessoa acredita que está se mantendo conectada ao desejo, mas na verdade está vibrando carência. Está comunicando ao universo que ainda não tem, que ainda falta, que ainda precisa. E o universo, sempre coerente, responde ampliando essa sensação de ausência. A neurociência explica que a dopamina liberada em maior quantidade não no momento em que recebemos uma recompensa, mas quando a esperamos. Ou seja, o cérebro é programado para desejar, não para se satisfazer. É por isso que rolar uma tela de celular infinitamente ou esperar uma notificação gera tanto vício. Não importa se a mensagem recebida é irrelevante. O simples ato de esperar já mantém o cérebro em alerta, liberando dopamina. Essa mesma lógica se aplica à manifestação. Quando você passa o dia todo buscando sinais, está, sem perceber, treinando seu cérebro para viver apenas na expectativa. O desejo nunca se torna presença, apenas promessa. Você se acostuma a esperar pelo que já deveria ser vivido. E o que era para ser um processo de entrega, se transforma em um vício silencioso de esperar pelo próximo estímulo. Há um cansaço profundo que nasce desse ciclo. É o esgotamento energético de quem sente que está sempre correndo atrás e nunca alcança. Esse cansaço não vem da manifestação em si, mas da maneira como a dopamina sequestra o processo. Em vez de confiar no ritmo natural da vida, a pessoa exige provas imediatas. Em vez de cultivar paciência vibracional, consome sua energia em pequenas doses de expectativa não saciada. Espiritualmente, isso é como tentar acender uma fogueira com fagulhas dispersas. Cada estímulo gera uma pequena chama, mas logo se apaga, porque não há consistência, não há sustentação. A energia se fragmenta em inúmeros pontos de atenção, em vez de se concentrar na clareza que realmente alimenta o campo. A manifestação exige foco calmo, não ansiedade fragmentada. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Muitas pessoas não manifestam, não porque não têm fé, mas porque estão viciadas na dopamina. Estão presas no prazer instantâneo de procurar sinais,
em vez de se entregar ao processo invisível que exige silêncio. Esse vício é moderno, alimentado por notificações constantes, pelo scroll infinito, pela busca incessante por novidades. O cérebro foi treinado para acreditar que quanto mais estímulo, mais vida. Mas, na realidade, quanto mais estímulo, menos profundidade. Quando alguém decide se afastar desse ciclo, descobre algo surpreendente. Ao reduzir os estímulos dopaminérgicos, desligar notificações, evitar o excesso de redes, criar momentos de silêncio, a mente entra em outro estado. A expectativa deixa de ser compulsão e se transforma em confiança. O corpo descansa, a frequência se estabiliza e o campo se abre novamente. É como se o ruído que antes atrapalhava a transmissão fosse desligar, permitindo que a mensagem ao universo finalmente fosse clara. Relatos de pessoas que passaram por retiros digitais são provas vivas desse fenômeno. Sem a pressão de responder mensagens, sem a tentação de verificar notificações, sem o vício da rolagem infinita, algo dentro delas se reorganizou. Algumas relatam mudanças radicais em suas vidas, logo após esse período de silêncio. Não porque o retiro tenha sido mágico, mas porque, sem a interferência da dopamina, a clareza pôde emergir. E com clareza, a manifestação fluiu. O mais curioso é perceber que o universo não precisa de nossa vigilância constante para agir. A vida não espera que você fiscalize cada detalhe para se mover. A planta cresce no silêncio da terra, o coração pulsa sem sua ordem, o sol nasce sem sua permissão. Mas a mente, dominada pela dopamina, acredita que precisa observar cada segundo, ou o processo não acontecerá. Esse é o grande engano. O campo quântico não responde à sua vigilância, mas ao seu estado vibracional. E esse estado só se estabiliza quando você solta, quando você permite, quando você cria espaço. A dopamina, portanto, é a distração disfarçada de conexão. Ela faz parecer que você está próximo, quando na verdade o mantém distante. É o movimento constante que gera a ilusão de progresso, mas que no fundo mantém no mesmo lugar. Enquanto você não percebe esse mecanismo, continuará preso em ciclos de busca e frustração. Mas no momento em que reconhece a armadilha, pode escolher outra frequência. O silêncio é a cura para esse vício. É no silêncio que o corpo se alinha, que a mente descansa, que o coração encontra coerência. É no silêncio que a confiança nasce. Não há dopamina no silêncio, porque não há promessa de novidade. Mas há presença, e a presença é o terreno fértil da manifestação. Por isso, quando falamos de alinhar-se ao campo quântico, não basta pensar positivo, não basta repetir afirmações. É preciso também desintoxicar o corpo da dopamina excessiva. É preciso se afastar, ainda que por alguns momentos diários, dos estímulos incessantes. É preciso criar espaço para que a clareza se manifeste. O que realmente bloqueia a manifestação não é a ausência de desejo, mas a presença de ruído. E a dopamina, quando não controlada, é ruído constante. Para aprender a reconhecê-la, a reduzir sua influência, é abrir caminho para uma vibração mais estável, mais profunda, mais clara. E é nesse estado que o universo responde, não na expectativa ansiosa, mas na entrega silenciosa. Não na promessa constante, mas na presença serena. Não no excesso de estímulos, mas no espaço fértil do invisível. A natureza nunca tem pressa. E, ainda assim, tudo se cumpre. Esse é um dos maiores paradoxos que o ser humano encontra quando olha para os ciclos da vida. Nada é apressado, nada é interrompido, e mesmo assim, cada processo chega ao seu destino. A semente sabe o tempo exato de germinar, o rio sabe o caminho certo a percorrer, as estações do ano se sucedem em perfeita sincronia, sem que ninguém precise organizar cada detalhe. Existe uma inteligência silenciosa que sustenta tudo, um ritmo natural que, quando respeitado, revela uma das maiores lições para quem deseja manifestar: a paciência vibracional. A paciência vibracional não é apenas esperar com calma, como muitas vezes pensamos. É um estado de confiança sustentada, uma frequência de serenidade que se mantém mesmo quando nada parece estar acontecendo no nível visível. É a certeza de que a vida já se move, ainda que os olhos não consigam enxergar. É permitir que o invisível faça seu trabalho no tempo necessário. Desenterrar a semente todos os dias para verificar se ela já brotou. Na neurociência,
essa lógica também se confirma. O corpo humano é regulado por ciclos biológicos conhecidos como ritmos circadianos. Nosso sono, nossa energia, nossa capacidade de aprendizado e até mesmo a plasticidade cerebral dependem desses ciclos. O cérebro precisa de tempo para consolidar novas conexões. O corpo precisa de repetição para incorporar novos padrões. Nada acontece de forma instantânea. A paciência, portanto, não é apenas uma virtude espiritual, mas uma exigência biológica. O próprio corpo ensina que a pressa não cria resultados sustentáveis, apenas desgaste. A metáfora do bambu chinês talvez seja a mais poderosa para expressar essa verdade. Durante anos após ser plantado, nada parece acontecer. O agricultor rega, cuida, confia, mas acima da terra não se vê mudança. O impaciente desiste. Acredita que a semente está morta, mas aquele que sabe respeitar o invisível continua nutrindo sem exigir provas. Então, de repente, após anos de silêncio, o bambu rompe a terra e cresce metros em poucas semanas. Não foi um milagre repentino. Foram anos de raízes se fortalecendo no escuro, preparando-se para sustentar aquilo que viria à luz. Assim também funciona a manifestação. Quando nada parece estar acontecendo, é exatamente aí que o invisível está em pleno movimento. É no escuro que as raízes se expandem. É no silêncio que a energia se organiza. É na espera que a realidade futura se fortalece. Mas nossa mente moderna, treinada para buscar resultados imediatos, luta contra essa sabedoria. Quer sinais agora, quer provas agora, quer colheita antes do tempo. E nesse impulso, muitos desistem pouco antes do rompimento da terra. A espiritualidade sempre ensinou que a confiança é a maior forma de oração. Não aquela confiança cega, que ignora a dor, mas a confiança consciente que aceita o tempo como aliado. Quando você planta um desejo no campo quântico, precisa tratá-lo como o agricultor trata a semente. Nutrir com clareza, sustentar com repetição, proteger com paciência. O agricultor não abandona a terra porque a planta ainda não nasceu. Ele sabe que existe um tempo invisível, um trabalho subterrâneo que não depende da sua ansiedade, mas da sabedoria da vida. Esse mesmo princípio pode ser aplicado no cotidiano através de rituais simbólicos. Guardar um objeto físico como representação de um desejo, por exemplo, pode se tornar um ritual de germinação. Em vez de olhar para ele todos os dias com ansiedade, revisite-o apenas uma vez por mês, em silêncio, em confiança. Esse intervalo simboliza para a mente que o processo não precisa ser forçado, que o tempo está trabalhando a seu favor. É uma forma prática de treinar a paciência vibracional. Histórias de agricultores, empreendedores e criadores em diversas áreas confirmam essa lógica. Muitos relatam que os frutos mais significativos de suas vidas só chegaram depois de anos de trabalho invisível, de tentativas silenciosas, de processos internos que não eram vistos por ninguém. A colheita não veio porque desistiram cedo, mas porque sustentaram a espera. Confiaram nos ciclos, respeitaram o invisível. Na prática, paciência vibracional é aprender a reconhecer que a ausência não é fracasso. O vazio não é ausência, é preparação. Quando nada acontece, tudo está acontecendo em níveis invisíveis. É nesse momento que o universo se reorganiza, que as conexões são formadas, que as respostas se alinham. O que os olhos não veem, o coração pode sentir, mas isso exige silêncio, entrega e a capacidade de esperar sem destruir o processo com a ansiedade. É preciso lembrar: a natureza nunca repete um ciclo fora do tempo. O inverno não se apressa, o outono não resiste ao vento, a primavera não nasce um dia antes da hora. Tudo acontece quando deve acontecer. E a vida humana, embora tenha criado relógios e calendários para medir o tempo, ainda obedece a essa sabedoria maior. Quando tentamos forçar os ciclos, adoecemos. Quando aceitamos o ritmo natural, florescemos. Essa lição é dura para a mente ansiosa, mas libertadora para a alma desperta. O tempo não está contra você, o tempo está a seu favor. Cada aparente atraso é apenas preparação. Cada silêncio é apenas amadurecimento. Cada demora é apenas o invisível construindo alicerces sólidos para aquilo que virá. O bambu chinês cresce metros em semanas porque passou anos invisível. Assim também será com você. Portanto, paciência vibracional não é inércia. Não é ficar parado esperando milagres. É agir com consistência, mas sem pressa. É plantar e regar, mas não cavar todos os dias em busca de provas.
É confiar no invisível enquanto vive o presente com plenitude. É saber que, assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Chegamos ao ponto em que todos os caminhos se encontram. Tudo o que exploramos até aqui, a clareza em vez da intensidade, a simplicidade em vez da complexidade, a coerência entre mente e coração, a paciência vibracional, a libertação do ciclo da dopamina, a ancoragem no corpo, aponta para uma verdade essencial. O segredo da manifestação quântica não é segredo porque seja complexo ou inacessível. É segredo porque é simples demais para a mente ansiosa aceitar. A mente humana foi treinada para acreditar que só o esforço extremo pode gerar conquistas. Desde cedo, ouvimos que nada vem fácil, que é preciso lutar muito para conseguir algo. Esses conceitos moldaram nosso inconsciente coletivo, criando um condicionamento que associa a simplicidade à fraqueza, espera a fracasso, confiança à ingenuidade. Mas a vida, a ciência e a espiritualidade mostram que a realidade é outra. O universo não precisa de sua luta, precisa da sua clareza. Não exige desespero, exige alinhamento. A física quântica explica isso através do colapso da função de onda. O campo quântico não responde à força, mas à escolha observada com clareza. A neurociência mostra que a repetição mínima, consistente e clara é o que reprograma o cérebro. A espiritualidade sempre soube que a confiança sustentada é a linguagem que o invisível compreende. A natureza confirma, em cada estação, que tudo tem um tempo perfeito. E a vida humana, quando se permite alinhar a esses princípios, floresce com a mesma inevitabilidade com que o sol se levanta a cada manhã. Pense em tudo o que foi compartilhado. Talvez você tenha se reconhecido em momentos de ansiedade, correndo atrás de sinais que nunca pareciam suficientes. Talvez tenha percebido o quanto sua mente busca complexidade quando a vida pede apenas simplicidade. Talvez tenha sentido em seu corpo a desconexão entre o que pensa e o que sente, e a diferença que faria alinhar-se ao coração. Talvez tenha lembrado de vezes em que desistiu cedo demais, sem perceber que a semente já estava germinando. Mas agora, ao olhar para trás, você pode perceber um fio condutor. Nada estava perdido. Cada falha aparente, cada silêncio, cada espera foi na verdade parte do processo de realinhamento. O universo nunca deixou de ouvir você. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. A questão nunca foi, será que vai acontecer? Mas quando você vai escolher confiar? Esse é o ponto em que a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna prática. Não basta compreender, é preciso viver. Não basta acreditar, é preciso sustentar. E sustentar não significa intensificar, mas escolher com clareza, repetir com constância, confiar com paciência. Sustentar é permitir que o invisível cumpra sua parte sem a interrupção constante da dúvida. Assim como a respiração que você faz agora sem esforço algum, a manifestação verdadeira acontece em um fluxo natural. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico, e cada inspiração é um lembrete de que você já está conectado ao todo. Você não está perdido, está sendo realinhado. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. O silêncio que o incomoda não é abandono, é o espaço fértil onde sua nova vida está sendo construída. Quando você compreende isso, deixa de esperar milagres que venham de fora, começa a reconhecer os milagres que já estão em movimento dentro de você. Porque o milagre não é o que chega, mas a consciência desperta que enxerga o que sempre esteve presente. O segredo da manifestação quântica é, portanto, simples demais para ser ignorado. Está no detalhe que você repete todos os dias, está no gesto que ancora sua confiança, está no silêncio que abre espaço para o invisível, está no ritmo natural que você aprende a respeitar. Está na coerência entre o que pensa, sente e vive. E agora, ao encerrar essa jornada, uma promessa permanece. Observe, nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não porque precise provar algo, mas porque sua consciência já se abriu para notar aquilo que sempre esteve ao seu redor. Pode ser uma palavra, uma coincidência, uma presença, um encontro. Será sutil, mas inegável, como um aceno silencioso do universo dizendo: eu ouvi você. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. E a cada respiração, a cada gesto consciente, a cada instante de confiança, você se aproxima mais do que já lhe pertence. O universo não se apressa, mas nunca falha.
E aquilo que é seu já é inevitável. Ao longo desta jornada, percorremos camadas profundas da manifestação quântica, desvendando ilusões comuns e revelando verdades simples, porém transformadoras. É importante revisitar cada ponto, não apenas como lembrança, mas como integração, porque o conhecimento só se torna sabedoria quando é absorvido pelo corpo, pela mente e pelo coração. Tudo começou com a introdução àquilo que parece mágico, mas que na realidade é científico e espiritual ao mesmo tempo. Vimos que o colapso da função de onda, explicado pela física quântica, não depende de esforço exagerado, mas de clareza na escolha. Essa clareza é o fio condutor de toda a prática da manifestação.